É um imenso prazer, mais uma vez, chegar em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Jornalista Roger Campos, chegando para mais uma edição do seu já tradicional bate-papo de segunda-feira. Muita informação, muita cultura, papos aprofundados e a gente conhecendo melhor as nossas personalidades, pessoas que trazem uma bagagem de informação, de cultura, aquele bate-papo que realmente preenche a sua noite. Pois é mais uma edição do Pod Café Podcast e hoje tem esse cara que vocês já estão vendo aí na tela. Daqui a pouquinho eu vou fazer a apresentação mais detalhada, mas deixa eu lembrar que a gente está ao vivo em multitransmissão pelo Facebook do Conexão Três Pontas, também pelo Facebook do Jornal Correio Três Pontano, pelo Facebook da Rádio Sentinela e também para você que está viajando, está no seu carro aí, pelas ondas do seu dial em 99,9 Rádio Sentinela FM. Esse pool de comunicação para levar o Pod Café Podcast, que tem um oferecimento da Gestão Agrosoluções,
até você. E depois ainda tem a versão gravada para você acompanhar onde, quando, como quiser, a hora que quiser, do jeito que quiser, com quem você quiser. E pensa que acabou? Não, dá para você ativar o sininho, ativar as notificações e receber tudo que rola lá no Podcafé Underline Podcast no nosso YouTube. Gente, o currículo desse cara que eu sou fã de carteirinha e que é um privilégio, uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que gosto de decorar os textos, detesto coisa programada, mas não dá, não. O dele, cara, é fantástico. Parceiro de grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento e Toninho Horta, premiado em importantes festivais e autor de trabalhos que levam a identidade musical de Minas para todo o Brasil, Cleiton Prosperi é músico, pianista, cantor, compositor e, além de tudo, é uma simpatia, é um cara desses que a gente quer estar perto sempre. Cleiton, um imenso prazer, muito obrigado por atender o nosso convite. Ô, Roger, eu que agradeço o convite, viu? O seu convite de vir participar aqui do seu programa, né? Você que já está à frente da nossa interessante para o povo trespontano e eu agradeço muito o convite. A gente já se conhece há muito tempo, já fomos colegas até de escola, né? E é uma honra e um prazer para mim estar fazendo esse bate-papo com você aqui hoje, né? No teu podcast. E uma boa noite a todos os seus espectadores e ouvintes aí. Gente, Cleiton Prosperi aqui de tela cheia aqui com a gente. Para a gente começar a bater um papo bacana, Cleiton, como a audiência ela é rotativa e a gente chega numa aldeia global, num universo que a gente nem sabe onde está chegando, para quem ainda não sabe, quem é Cleiton Prosperi? Oi, gente, então, poxa, eu sou músico na minha essência, né? Gosto de trabalhar com música, eu gosto muito de composição, gosto de cantar, gosto de compor, gosto de interpretar também músicas de outros autores, né? Já trabalhei como músico da noite em Três Pontas e eu sou um amálgama do que um músico representa, assim, né? De tudo, né? Compor, tocar, cantar e o Milton mesmo já dizia isso, né? O Milton falou: essa rapaziada lá de Três Pontas, eles fazem tudo, eles já cantam, eles produzem, eles arranjam, fazem os arranjos, né? E, enfim, eu sou um misto disso aí tudo. E sou um cara, um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Como diria o Bel. Estamos aí, né? Estamos aí. Eu sou uma incógnita, eu sou uma interrogação, sempre. Poderia também ser um maluco beleza em constante transformação, como diria Raul? Sim, a gente tem que ser uma metamorfose ambulante, Sim, constante, né? A vida, ela exige esse tipo de transformações, né? E eu acho que o mundo caminha levando a gente junto com essa loucura, né? com A certeza. gente vai se transformando junto com o mundo e o mundo vai transformando a gente junto com ele, né? É isso aí. E a música sendo, de repente, o meu caminho, a minha luz, a minha guia, né? A música, sem a música eu não conseguiria sentir a vida como a gente sente, né? A música faz toda a diferença, né? Quando as palavras falham, a música fala, né? E como surgiu isso na sua vida, Cleiton? Vem de família? E aí aquela curiosidade de jornalista. Você se recorda de quando houve o start? Sim, eu me recordo, cara. Eu tinha por volta de 9 anos quando a minha mãe me falou, ó, você não quer aprender um instrumento? Eu falei: mãe, eu gostaria sim. Ela falou: não, porque a tua família inteira é de música, né? Sim. A família inteira toca, teu avô toca, né? Teu bisavô, o teu irmão do seu avô toca também, né? Meu avô foi músico aqui em Três Pontas, então a mãe sempre me falava assim: você não vai estudar um instrumento? Aí eu falava: cara, vou. E aí eu fui por intermédio dela estudar piano, né? Com a saudosa Dona Ruth Tiso, Sim. né? Foi professora do conservatório. Foi a primeira, uma das primeiras professoras do conservatório Heitor Villa-Lobos na época, né? Hoje o conservatório Juliano Tiso, né? E comecei a estudar com a Dona Ruth ali.
Mas acho que acho que por causa da minha mãe, que ela era mais ela que queria que eu estudasse, eu não achei muito interessante aquilo lá, assim, não. Depois, com 14 anos, que eu comecei a ouvir música mesmo para valer, me convidaram para cantar no Clube Três Pontano, uma música do Milton Nascimento. E aí eu falei para mãe, ó, vamos cantar no Clube Três Pontano, né? Um amigo meu, como um No grupo, auge do clube. com um grupo que era o grupo Samba Lanço, que o Dinho conduzia lá de Varginha. Então tinha umas apresentações do clube e eu fui convidado para participar lá cantando a música do Bituca, que era uma canção dele com o Lô, né? Para Lennon e McCartney, né? E aí eu e o meu molecão, né, 14, 15 anos, fui cantar e me deslumbrei, aí eu ganhei um disco de presente, dali eu já comecei a ouvir as músicas, e aí eu falei, poxa, eu quero aprender a tocar um instrumento. Aí eu voltei para Dona Ruth e falei, Dona Ruth, eu quero voltar a estudar piano, mas agora quem quer sou eu. E aí dali ela começou a me ensinar e foi embora, né? Aí Não perco o raciocínio. Quando você falou que ganhou um disco, que disco foi esse? era o disco Coração de Estudante do Milton Nascimento ao vivo, com orquestra e arranjos do Wagner Tiso. Né, foi aquele que tinha um menestrel das Alagoas, né? Sim. Quem é esse viajante? Quem é esse menestrel que espalha a esperança e transforma sal em mel? Isso era maravilhoso, né? Essa música ficou linda na voz de É, Fafá de Belém. sim, exatamente, exatamente, né? E tudo aquilo me encantou muito, né? Milton, e aí a gente descobriu que o Milton é da Terra, né? E o Wagner, e aí eu sempre fui um leitor de ficha técnica, né? As fichas técnicas dos vinis, né? Eu achava aquilo maravilhoso, né? Você pegar um vinil, abrir aquela maravilha na tua mão, né? Com informações, com encartes, né? Com a história da vida dos compositores, aquilo era uma O maravilha, né? bolachão, hein? Que saudade Aquilo daquilo. era sensacional, né? Era. Acho que só quem vivenciou aquilo tinha Perfeito. um ato que era quase um ato de religioso, né? De você pegar o Exato. vinil, É colocar, isso. pegar a agulha, botar para tocar. E o ato de ouvir era totalmente diferente do ato de ouvir de hoje, né? Hoje em dia você está ouvindo fazendo um milhão de coisas, você está ouvindo dirigindo, você está ouvindo arrumando a cozinha, você está ouvindo estudando, né? Os jovens ouvem muito estudando, né? O ato de ouvir é uma coisa muito interessante, que o ato de ouvir ele é um ato de ócio, de ociosidade. Você tem que estar você com você mesmo, né? Na minha época era assim, né? Aí eu sentava numa cadeira com aquele som maravilhoso, né? Vinil e caixa de som acústica. E aí o som era para preencher a sala e o quarteirão. Quem estava passando ouvia, quem estava ouvindo os vinis, que tinha uns aparelhos de som com aquelas caixas acústicas Sim, maravilhosas. sim. Ficava aquilo era um mundo. Eu saía desse mundo comum e entrava no mundo de descobertas, né? Lia ficha técnica. Quem que tá tocando aqui? É o Milton. Quem que tá acompanhando ele aqui? Ah, é o Wagner. Ó, Nelson Ângelo, quem que é esse cara aqui? Ó, eu quero ouvir. E aí você tinha, como você tem na literatura, a metalinguagem, você descobrindo outros mundos e outros caras e outros compositores fantásticos ali, né? E isso aí, eu sempre digo, né? Porque eu sou professor de música e é uma das coisas que eu gosto de fazer na vida, né? Trabalhar com ensino de música, além de ser uma grande responsabilidade, é um grande prazer que eu tenho de ensinar os alunos, né? E eu sempre falo para eles que a melhor escola que existe, até do que as escolas de música, é você ouvir. Ouvir é uma escola fundamental para todo mundo, né? É verdade. Ouvir. Quanto mais você ouve, mais você tem informações ali, né? De tudo, né? Nós tivemos, Cleiton, há poucos instantes fizemos um podcast edição extra com os diretores do Grupo Unis. E no ar eu fiz um pedido para eles aqui, em nome de vocês todos, músicos, musicistas, enfim, destacando a importância de Três Pontas no cenário global, no cenário mundial, universal da cultura. Três Pontas é um negócio a ser estudado. Eu sou paulistano de nascimento, minha família toda daqui, e graças ao saudoso Zé Henrique Portugal, desde 2011, com muita humildade, muito orgulho, cidadão honorário Três Pontano. Isso é uma das coisas mais que eu me sinto mais honrado de ter recebido na minha vida. Três Pontas é um negócio fantástico, mas aí eu falei para os dois, falei, cara,
O Grupo 1 está crescendo tanto, faz um trabalho tão bacana. Vai vir a enfermagem aí, chegou a medicina em Varginha. Eu sei que existe o curso à distância, mas coloquem a faculdade de música presencial aqui em Três Pontas. Poxa, seria maravilhoso. E Seria aí lindo. eles arregalaram o olho. Opa, por que não? Vamos estudar isso. Aluno não vai faltar. Não, com Interessado certeza, não vai com faltar certeza, com nunca. certeza. A música faz parte da alma dessa cidade, Com vamos assim certeza, dizer, né? com certeza. Três Pontas está vivo e pulsante. É impressionante que eu sou professor aqui em Três Pontas e sou professor no Conservatório de Varginha Sim, também. E é impressionante os colegas lá, eles falam, olha, Três Pontas tem um negócio diferente. é Três isso aí. Pontas não sei o que que é. É isso aí. Tem um negócio diferente, né? Os músicos, o público, né? O público prestigia, né? Os eventos, bons eventos, né? E parece que Três Pontas tem uma cultura também, né? Diferente das outras cidades, né? E esse é um fenômeno interessantíssimo, né? De tentar desvendar o porquê disso. Mas Três Pontas é. Desculpa falar, Três Pontas é foda. É mesmo, com certeza. Aí, Três Pontas é foda. recapitulando lá onde você parou, na Dona Ruth, Sim. e aí que você chegou e falou, então, agora quem quer sou eu. E aí? E aí ela falou, ah. E aí ela falou, agora sim. Aí me colocou para estudar piano e eu enfiei a cara nas partituras, desvendando aquele mundo das notas musicais, dos ritmos, dos tempos, né, e de tudo mais. E ali estudando piano, eu fui descobrindo um amor também pela música clássica, né? E aí a minha saudosa, querida avó Deusolinda Prósperi, Deusolinda Brito Prósperi, que foi professora de meia cidade de Três Pontas, né, uma grande professora, ela me presenteou com uma coleção que chamava Mestres da Música, né? Ali tinha era uma coleção de música clássica que você tinha os discos com uns encartes com as histórias dos compositores, né? Tinha análise musical detalhada, né? Das sinfonias, dos concertos. E aí eu Chopin, comecei, aí eu Vivaldi, comecei a me apaixonar pela Beethoven. música, exatamente, pela música clássica, né? E a paixão pela música clássica me fez continuar estudando o piano, né? Que é um instrumento que foi sempre, né? Foi o meu instrumento guia na minha história musical, né? Sempre foi. Eu toquei muito tempo saxofone e flauta transversal como música aqui em Três Pontas. Tocava muito na noite com o Marco Elísio, né? A gente tocava na bucharela, eu tocava sax e flauta. Mas o piano é um instrumento que sempre me cativou muito, né? Porque ele é um instrumento misterioso, é um instrumento completo, né? Você vê um pianista cantando e tocando sozinho lá, sem precisar de uma orquestra, né? E sempre me chamou muita atenção. E a música clássica em si, ela é riquíssima, né? Claro. No terreno do instrumento que eu toco, que é o piano, né? E aí, estudando, eu fui fazendo. Aí eu fui para Varginha fazer conservatório. Fiz conservatório com a professora Elda Regina Drummond, uma professora fantástica, maravilhosa. E ela me ensinou muita coisa, né, desse mundo do piano erudito, clássico, né? Me formei pela Academia Lourenço Fernandes lá no Rio de Janeiro, pianista clássico. Dali eu fui para a faculdade, fiz o FMG, né? Fiz bacharelado e licenciatura em piano, erudito, né? E a música popular sempre entremeando junto comigo ali, né? Porque eu sempre fui um curioso da música popular, né? Não era nada fácil, né, naquela época, né? Ali era muito complicado. A gente, para aprender música, você tinha que comprar um gibizinho lá na revistaria, e aí o gibizinho era para violão, né, com aquelas, Sim, as cifras, né, todas. as cifras, né, com aquelas fórmulas de violão, né, de acordes de violão ali, e eu tinha que transferir aquilo para o piano, né? Aí aquilo era uma outra história, né? Porque a música clássica, a música clássica é a música da partitura, né? Ali na música clássica, você tem todos os elementos ali, se a música vai ser rápida, se ela vai ser, se ela vai ser lenta, se ela vai ser forte, se ela vai ser fraca, se ela vai ser tocada de tal forma, né? E na música popular, não. Você tem a cifra. A cifra é um caminho ali, né? A cifra é um caminho que você tem. Agora, você tem diversas possibilidades dentro daquele caminho. E aí, para aprender a transportar
uma linguagem para dentro da outra linguagem, rapaz, foi um custo danado, né? Eu ia perguntando para os músicos com os quais eu ia tocando, né? Porque não tinha internet, Sim. né? Não tinha Cifra Clube, não tinha nada, né? Era tudo Eu tava na tentando lembrar o nome, procura era mesmo, né? Cifra É, Clube, é não exatamente. tinha essas coisas, né? Hoje em dia você tem aula, videoaulas mil aí Sim, né, nas redes sociais, né? E na época não tinha que correr atrás e aprender por si mesmo, né? Se você quisesse aprender a estudar, escutar música, você tinha que ir na loja comprar o disco ou comprar a fita cassete, né? Ir lá, você estava escutando rádio, tinha aquela música que você gostava. Aí você colocava fita para gravar aquela música. Aí você tava gravando, no final o cara falava rádio, não sei o que, você ficava. Tinha queimava. essas coisas. Queimava a gravação. Era desse Então jeito. tinha isso, né? E aí rapaz, eu fui me perdendo e me enfiando cada vez mais nesse mundo que é maravilhoso, né? E aí dali foram os festivais de música, né? Os festivais de música também começaram bem cedo, né? Eu participei do primeiro Festa Inverno de Varginha, isso lá nos idos de 1987, por aí, né? Tocando flauta e cantando uma música que chamava Menino Brasil, com o Beto Maciel, que na época tinha apelido de Vento, né? No Magrinho, né? E o Francis Rocha, né? Fomos participar do festival e lá eu fui revelação, e de lá. Aí de lá, quando vieram os tempos dos festivais, né? Do canto aberto, né, do canto aberto antigo, né, onde tinha aquela armação de circo lá onde é o Unis, né, Sim. tinha aquela armação de circo e tal, ali fazia-se o festival, né, e participei de diversos festivais, né, aqui em Minas, em São Paulo, no Rio de Janeiro, e consegui diversas premiações, graças a Deus, né, de primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, quarto lugar, não levando nada, e a gente aprende muito nisso, né? É uma escola, né? Você vai descobrindo amigos, né? E aí você vai se formando ali. Então veio paralelamente comigo o mundo da música clássica com o mundo da música popular, né? As duas juntas, assim. Foram o que me formaram, né? Cara, por falar em música clássica, em música erudita, eu gosto muito, eu também tenho, desde a adolescência, uma coleção dos grandes nomes. E aí eu me pego lá em São Paulo, com as quatro estações do Vivaldi, enfim, a Quinta Sinfonia de Beethoven. Mas tem uma música, cara, que é a minha preferida de todo o universo da música clássica. Inclusive tem uma versão de um Go Talent, o programa em inglês, de descobrir talentos. E foi um cara chamado Paul Pot cantar Ah, Nessun Nessun Dorma. Dorma. Essa do Nessun Dorma. Puccini, Do rapaz, Puccini. rapaz, Cara, aquilo lá. é espetacular. Porque você olha na cara do cidadão, você pensa assim, não tem a menor capacidade. Rapaz, eu E lembro um disso, desse baita de um vídeo aí. tenor fantástico. Nessun Nelson Dorma. Dorma é fantástico. Qual que é a E sua preferida, hein? rapaz, área de ópera, Área de Nessun ópera. Dorma, eu acho que é uma das minhas favoritas, viu, Também cara? é? Eu acho que é uma das minhas favoritas, viu? Nessun Dorma, eu gosto muito também de Camille Saint-Saëns, Sansão e Dalila. Sim, Quando a Dalila tá cantando pro Sansão, é uma, sim. uma canção maravilhosa, assim, sabe? Arrebatadora. Gosto, gosto da Aida de Verdi também, né? Eu gosto muito. A ópera também, eu curto demais. A Ida Wagner, de né? Verdi é maravilhoso. Tem Mozart, tantos né? espetáculos, inclusive fizeram Broadway com a Ida, uma versão mais popular, um negócio maravilhoso. E a linguagem da ópera na música popular é um musical, né? Claro, é um Que musical perfeito. também atingiu níveis assim maravilhosos, né? Cara, o Roger Campos, ele é conhecido fundamentalmente por gostar de rock and roll. Aliás, não por acaso, Hoje é o dia do rock, hoje é né? o dia do rock, 13 de julho, e quando eu me dei conta que a gente teria um dos grandes nomes da música aqui em Três Pontas, no sul de Minas, em Minas e no Brasil, que é o fantástico Cleiton Próspero, eu falei, cara, nada é por acaso. Mas eu gosto também de tantas outras coisas, cara, e que as pessoas até se surpreendem, cara. Eu me pego em casa escutando
Nelson Gonçalves, por exemplo, cara, eu gosto pra Sim, caramba. maravilhoso, né? E eu amo Carlos Gardel, cara. Poxa, aí você foi fundo, hein? E eu gosto pra caramba de Tangos, Carlos Gardel. tangos. Tangos maravilhosos, cara. Rapaz, aí sim, hein? Eu acho que assim, cara, Por quanto. na cabeça. Nossa, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é o sumo do suprassumo da música argentina, né? Do É, tango, né? é. Que é maravilhoso também, né? Vamos desculpar, né? A gente tá em época de torcer contra a Argentina, mas, mas Verdade. vou te falar, cara, musicalmente os caras são muito bons, viu, São rapaz? bons Muito demais. bons, né? Já falou Gardel, Piazzolla, Mercedes Sosa. Não, Com, Mercedes Sosa com não é certeza. argentina. Mercedes Sosa é de outro país, mas também é latina, Mas que né? é latina e que, inclusive, tem um vínculo Sim, grande com Bituca. demais, demais. Devolver a luz 17, Perfeito. depois de vivir um siglo, é como decifrar signos sem ser sábio ou competente. Aquilo é maravilhoso, né, bicho? Aquilo era uma das coisas que eu ouvia, ficava deslumbrado, né, cara? O casamento das vozes do Milton ali, fazendo o contracanto Perfeito, com a perfeito. Mercedes Sosa, né? Eu te perguntei sobre. Eu te falei sobre os meus gostos musicais e eu também tenho um lado bem brega, cara. Eu vou lá em Ovelha, cara. Eu Mas vou o Ovelha cantava pra caramba, cara. muito O Ovelha cantava pra caramba. E hit. acho que até hoje ele canta pra caramba. O Ovelha, eu via ele cantando, eu via uma verve ali do Led Zeppelin nele ali, que era uma coisa Perfeito, fantástica, assim, né, perfeito, cara? cara. Tem Né? um Aquele quesinho de Robert agudo, né? Plant ali, tem mesmo. Tinha aquele jeito de cantar, levantando a mão, fechando os punhos, né? Que Exatamente, é do rock, do que é rock do rock. né? Do Led, né? Mas o Clayton Prosperi, ele é como se fossem as estações de Vivaldi, em cada época é uma preferência musical. O que você costuma escutar? Nossa, Roger, olha só, hein, rapaz. Ultimamente, eu escuto isso tudo que eu te falei, cara. E eu, assim, eu gosto de escutar coisas que eu nunca ouvi, assim, sabe? Eu gosto desde de música clássica, infantil, até passando pelo rock, o rock progressivo, né? O samba, a música brasileira em geral, a MPB, né? A dita MPB, que a MPB, esse é um termo muito estranho até para mim. A gente pode até abrir uma lacuna para falar sobre isso aí, porque MPB você põe tudo dentro do mesmo saco Com ali, e certeza. é um negócio muito esquisito, né? Exato. E Comungo. é estranho, né? Mas enfim, a MPB, né, a MPB na sua mais linda diversidade que existe, né? Enfim, no jazz também eu gosto Também demais, gosto muito. né? Na música lírica, no canto, né? No bel canto, como a gente citou aí também nos musicais, nas trilhas sonoras, trilhas para cinema, né? Morricone, maravilhoso, né? E eu acho que eu gosto de ouvir tudo que é bom, Roger, sabe? Tudo que é bom, cara, assim. A música sertaneja, por exemplo, né? Tunique e Tinoco, Pena Branca e Chavantinho, né? Milionários é Rico, Leonardo que é eu amo de rico, né? paixão. Assim, é uma maravilha. Você vê uma riqueza nesse negócio que maravilhoso, né? Eu não gosto de música ruim, cara. Acho que assim, existe a música boa e a música ruim, né? É isso, né? Em seus mais amplos aspectos, né? Me gerou uma curiosidade aqui agora. Roger Campos, por incrível que pareça, de vez em quando, por exemplo, tô lá lavando o quintal de casa, e eu preciso ficar um pouquinho mais pilhado, ter mais energia para poder fazer as atividades do lar. Eu coloco um Racionais MCs, cara. Olha para onde eu fui, cara. Mas é um terreno amplo também, né, cara? O terreno da música que vem da favela, da Sim, música que vem do dos, oprimido, dos dos oprimidos, guetos. né? Dos guetos. É interessante, né? Tem uma música boa e tem a música ruim. A música que. Nesse lado você encontra o tipo de música que é feito para falar de tráfico, para falar de violência, para falar de arma, para falar disso, mas você também tem o lado que Com certeza, fala, né, exatamente. do ser humano, da questão até filosófica, né? Exatamente. Da existência. E o Racionais eles são assim, né? Eles são os deuses Eles do rap conhecem nacional. exatamente, eles conhecem onde é que está a ferida, né? Pois é, com certeza. Exatamente. E a gente tem, passeando por essa
por essa contextualização de música, dos nossos gostos, para a gente atender uma série de perguntas. Eu saí conversando com muita gente. Olha, hoje a gente vai ter o Cleiton Prosperi lá. Que curiosidade que você tem? Que pergunta que você faria? E eu elenquei aqui uma série de perguntas. Mas, cara, você estava falando desses estilos, me gerou duas curiosidades. Eu me lembro, ainda moleque em São Paulo, escutando muito Nara Leão. E eu escutava e amo de paixão até hoje o Guilherme Arantes e o Ivan Lins. Ô, rapaz, nossa, nem me fala, viu? E o Ivan Lins, Nem me cara, ele fala. tem uma música, dentre tantas maravilhosas, que eu gosto, chamada Vitoriosa. Quero sua risada mais gostosa. Isso é maravilhoso. Foi trilha da novela, de uma novela antiga até da Globo, né? Não sei se é Roque Santeiro, não me lembro qual novela que era, não. Mas foi trilha de novela. Ivan Lins é um dos ícones da música brasileira, Com né? certeza. Já é um imortal, né? Com certeza. E ele tem uma também chamada, se eu não me engano, Meu País, que ele fala, aqui é o meu país. Maravilhoso, né? Que ele ressalta Maravilhoso, as maravilhoso. qualidades do Brasil. É um Sim, sim. espetáculo. O Ivan Lins, no começo da carreira dele, ele foi atacado como sendo alienado. Sim, E aí, a partir de um certo momento, ele começou a fazer música de protesto, sim, né? sim, Ele tinha o lado meio garoto propaganda da Rede Globo na época e tal, sim. e depois ele começou a desvincular disso, né? E aí ele passou a ser extremamente politizado, né? E as letras, tanto da época do Ronaldo Monteiro quanto do Vitor Martins, né? Que são os grandes parceiros musicais dele, nossa, eles fizeram coisas maravilhosas juntos, né? Um mundo de coisas lindas, né? Bandeira do Divino, né? Dinorá. E Nossa, Guilherme, tanta cara, o que coisa que boa. você me fala O do Guilherme? Guilherme Arantes, rapaz, o Guilherme Arantes é o Paul McCartney brasileiro, assim. É, É o cara. nosso Elton John, cara. É, cara. O Guilherme Arantes é o nosso Elton John, sem sombra de dúvidas, né? Que teve tantos e tantos sucessos, né, nas novelas da Globo, né? Foi Planeta um cara que Água. todo ano tinha sucesso do Guilherme Arantes, né? E são músicas que chegam muito facilmente na gente, né? Sim, Tocam a gente, né? perfeito. O Guilherme Arantes para mim é um gênio também, da mesma envergadura do Ivan Lins, do Jobim, né? E do Francis Haim, de outros caras que são compositores, pianistas, né? Que geralmente são os meus grandes influenciadores, né? O compositor que canta tocando piano, né? O Flávio Venturini, o Guilherme Arantes, o Ivan Lins, o Taiguara, né? O Johnny Alf, esses caras das antigas, o Tom Jobim, né? Não, tanta gente boa para lembrar, né? Muita gente boa. Nossa, O Guilherme Arantes está nessa envergadura, cara. Ele tem muito sucesso, né? Então, se você for cantar, tanto que ele faz shows, né? De 2 horas cantando sem parar, as pessoas cantam junto até hoje, né? Meu irmão foi recentemente num show dele em Belo Horizonte e falou: Cleiton, eu fiquei impressionado, rapaz. Ele canta do começo até o fim nos tons originais, né? Porque a voz, quando a gente vai envelhecendo, a voz vai envelhecendo junto também, sim, né? sim, Às vezes você tem que mudar uma tonalidade aqui, uma tonalidade ali, que você não alcança mais aquela nota que você perfeito, alcançava, né? perfeito. E o Guilherme, ele manda ver, ele não quer nem saber e canta bem pra caramba até hoje, né? E um compositor fantástico, assim, de muitos sucessos, né? E falando dessa galera toda, olha a miscelânea, como a gente está viajando por vários caminhos, porque é um privilégio ter o Cleiton aqui. Eu lembrei de um outro gosto que eu tenho também, de uma cantora e pianista também, que é a Alicia Keys, que ela canta Falling, uma música divina, maravilhosa. E eu também lembrei de Naná Vasconcelos, Nossa, mãe do céu. que, Nossa, mãe. meu Poxa, Deus, aí você foi no Deus da percussão que é brasileira, o né? deus da percussão, que é um. Naná. Que Naná é. Naná é o mundo todo, é a África dentro de um cara só. É impressionante. O Márcio Borges, né? Ele contava no livro Sonhos Não Envelhecem, que o Márcio Borges, quando chegava lá em Belo Horizonte, na casa lá da família Borges, Sim, ele chegava com um sibilar falando para a mãe do Lô: olha, posso dar uma pesquisada nas suas panelas? Aí, dali a pouco, ele estava rodeado das panelas da mãe do Lô e fazendo um concerto de caramba, cara. percussão ali que vinha a vizinhança para ver, diz que era um negócio impressionante. Ele sentado Espetáculo, tirando o som ali na hora, né? De tudo que ele espetáculo. pegava, né? Naná é um gênio, né, cara? Um gênio da raça, Quantos né? gênios a gente tem
na cultura. O Brasil desconhece o Brasil, Também infelizmente, né, acho. Ângelo? O Brasil E desconhece aí, o Brasil, né? e aí eu quero colocar uma pimenta nesse nosso papo. Eu já conversei com vários musicistas, vários colegas, meu e seu também, inclusive, Uhum. e são opiniões muito divergentes sobre um cara que lá fora ele é muito reverenciado, mas aqui no Brasil se torce um pouco o nariz. Qual que é a tua opinião sobre João Gilberto? Nossa Senhora Aparecida, bicho. É uma escola de música, assim, que o Brasil inteiro aprendeu a E ouvir de um jeito único, né? e a seguir de um jeito único. Nada similar. Sabe por quê, cara? Porque o João Gilberto ele surgiu numa época em que os cantores da era do rádio era o que fazia sucesso. Sim, Os vozeirões, né? sim. O canto impostado, né? Agnaldo Ou não Raiol, sei, só você falou do Nelson Rodrigues, né? Era, Calbi Peixoto. esses grandes cantores brasileiros, né? Aquelas vozes maiores, mais potentes, Sim, era aquilo que acontecia no rádio, né? sim. E de repente aparece um cara cantando sentado sozinho, num banquinho com violão Cantando e baixinho. cantando baixinho, né? E revolucionando a linguagem musical como poucos viram no mundo, tá? João Gilberto é um divisor de águas, assim. João Gilberto criou a bossa nova, dizem que ele criou a bossa É. nova lá em Diamantina, Ah, é? dentro do banheiro da irmã dele, que diz que ele enfiava dentro do banheiro e ficava Caramba. tocando e procurando ritmos. Porque o banheiro ele tem aquela acústica, né? Na Sim, época, aquela acústica de dar aquela reverberação de som. sim. E ele ficava experimentando mil jeitos de tocar com violão ali. Diz que ele descobriu a bossa nova. A batida tão tradicional, né? Que já se perpetuou mundo afora aí, né? Que o Jobim pegou, depois lapidou, né? Botou a linguagem dele, colocou as composições dele. E aí virou o que virou, né? João Gilberto é fantástico, é uma escola inteira para se descobrir numa vida, né, cara? Os discos dele são essenciais, né? E ele como músico, como cantor, né? Enfim. Agora, personalidade controversa, a gente tem Muito, que, muito. que reconhecer, né? Como é de Mota, por exemplo. Totalmente, Você vai numa totalmente, personalidade dele, cara, que você fala assim, totalmente. O de Ed que galáxia que Mota, ele veio, o cara? Lobão, né? Ah, o Lobão, Esses caras cara. gostam de tocar O feridas, Lobão. que às vezes eles tocam até as feridas de quem eles não, né, quem eles não. Eu já fiquei puto com o Lobão já uma É vez mesmo, cara? que ele Conta aí pra nós. bicho, o Lobão, acho que foi num programa de entrevista, né? Ele metendo o pau no Caetano Veloso, Ah, foi, falando verdade. que o Caetano Veloso, né, parecia Exatamente. que ele tava deixando uma xícara de café cair para tocar o violão, que era mole, né? Foi. Que o Brasil era falso, que tinha uma coisa de cantar brejeira, né? E Aham. que o Brasil não é aquilo, É mas o isso aí. Brasil, mas tem que reconhecer que o Brasil essa coisa realista que ele quer colocar, né? A coisa da vida dura, da rispidez, né? Sim. Da desigualdade social de tudo que tem, mas também é o país do futebol, das praias lindas cariocas, Do do carnaval. carnaval, das montanhas lindas de Minas Gerais, né, que tem um lirismo que encanta né, e vários músicos são influenciados por isso até hoje, Do né? frevo, do Então tem tudo. O machixe, Brasil, dos estilos lá de cima. e aliás é isso que faz o Brasil ser esse país tão controverso, né? Tão Perfeito. Plural. tão plural, exatamente, né? E a música dele ser tão rica e tão diferente também, né? Tem tantas coisas aí para descobrir, né, meu? Bebel Gilberto também. Fantástica. Sofia Pires, um abraço participando do programa. Gente, eu esperei tanto por esse programa para ter o prazer de ter o Cleiton aqui. Aliás, em breve nós teremos uma surpresa aqui no Pod Café Podcast com a assinatura do nosso convidado de hoje, tá? Mas eu não vou dar spoiler por enquanto, não. Mas eu sei que vai ser um negócio fantástico. Ai, Olha as perguntas que a gente colheu na rua. Cleiton, legal. você é pianista, compositor, cantor, professor e arranjador. Em qual dessas funções você acredita que revela melhor a sua essência? Compositor, cara. Por Eu quê? acho que é compositor. Porque na composição, rapaz, eu coloco o meu interno, né, o meu interior, o meu mundo interior, aquele mundo que as pessoas não sabem que existe e que ele existe, né? Às vezes as pessoas me acham muito sério, muito introvertido, né? Mas eu sou assim, né? E eu acho que onde eu me abro, onde eu danço, onde eu me encanto, onde eu me perco é nas composições, né? Nas composições eu digo tudo aquilo que eu queria dizer e não consigo dizer.
com as palavras, né? Com a música a gente consegue dizer, né? Impressionante, a música fala muito, né? Talvez nem com palavras, com a música instrumental mesmo, né? A música sem letras, né? A música instrumental às vezes pode falar muito mais que uma canção, Não perca o né? raciocínio. Música instrumental. Olha onde o Cleiton tá me levando. Tem uma musicista é, é, especializada em harmônica, chamada Indiara Sphere. Meus amigos, procurem na internet Eu não conheço, o olha que aí. que essa mulher faz. Para os leigos, uma gaita, vai, mas uma harmônica bacaninha, demais da conta. Olha só mais uma pergunta que chegou para nós. Opa. Você teve a oportunidade de trabalhar com nomes como Milton Nascimento e Toninho Horta. O que esses artistas ensinaram que nenhuma universidade poderia ensinar? Olha, do Toninho, cara, é me ensinar como a música chega sem você precisar de ficar com brilhos e lantejoulas jogando sobre você mesmo, sabe? A música, ela chega, se a música tá dentro de você, ela chega nas outras pessoas, sabe? Já me falaram isso aí, sabe? O Toninho é uma simplicidade de pessoa, sabe? De sentar no botequim, tomar uma cachaça junto, sabe? E eu perguntar, o Toninho morou em Três Pontos, ele foi Sim, casado com a Ângela, que tem até uma canção dele, né? Waiting for Angela, né? Linda, instrumental. E o Toninho, na época que ele morou aqui, acho que foram 6 meses, né? E eu trabalhava numa firma de café e ele me chamava para ir lá na casa ver ele fazendo os arranjos do piano, né? De um poema sinfônico que ele ia escrever. Então o Toninho era arranjador, é um cara assim que. Você vê aquele cara, é o que você falou, né? Você vê o Pol Pot, você não dá nada para aquele cara. Você vê o Toninho, você vê né, um cara ali normal e o cara pega o violão e é o Papa, o rei da harmonia, né? caramba. Acho que a grande coisa que o Toninho me passou foi as harmonias tão maravilhosas que ele faz nas músicas, né? Que chega a ser de uma complexidade comparada ao Tom Jobim, né? Eles falam que o Toninho é o Tom Jobim de Minas Gerais, né? E além de tudo é um grande instrumentista, um compositor fantástico, né? Participou do meu disco tocando uma música, eu tive a honra, o grande privilégio de ter a participação do Toninho tocando guitarra numa faixa minha, que é a faixa que se chama Conta. Ele colocou um solo de guitarra e colocou outras guitarras maravilhosas ali, né? Enfim, é uma relação de amizade que eu Que tenho com o Toninho de bacana. muito tempo, né? E que até hoje aí se prolonga nas conversas e nos nossos encontros, né? Raros hoje em dia, mas a gente se encontra, né? E o Toninho gosta muito de Três Pontas, gosta Sim, de vir muito aqui, né? Agora, o Milton, cara, é tão difícil falar sobre o Milton que o Milton é uma sumidade. O Milton entidade. exatamente, ele é uma entidade viva ali, né? O Milton é uma entidade viva. O Milton, cara, assim, eu sempre fui tão fã dele que quando eu fui cantar pela primeira vez, assim, num negócio que ele ia estar presente, nossa, bicho, aquilo foi uma coisa assim, que parecia que o mundo ia acabar, assim. Falei, nossa, meu Deus, eu preciso estar em cima e tal. E na época tinha um bar aqui em Três Pontos, chamava Chico Mineiro. Opa! E o Chico Mineiro Grande Chico Mineiro, saudade e aí do Chico Mineiro. ia ter uma noite, né, com os cariocas, Sim, né, que vieram em Três Pontas. sim. E aí eu fiz o show de abertura dos cariocas, né? E ali cantei um monte de músicas do Milton, que eu fiz especialmente. Aí, dali a pouco, bicho, eu tava tocando piano e cantando, eu vi aquele ser entrando, né? Arrastando o chinelinho, né? Aquele andarzinho do Milton, assim, arrastando Sim, o chinelinho. Eu falei, nossa, bicho, é o cara chegando. Eu tremi nas bases na hora. Foi uma coisa impressionante, né, cara? Você ter o teu ídolo, assim, sim. entrando, assim. E eu vi ele entrando, sentando e tal. E aí, bicho, aí eu fechei o olho e falei, cara, quer saber? Eu vou dar o melhor de mim aqui, Cara, que legal isso. entendeu? Sabe, o resto que vem é por vir mesmo, sabe? Deixa eu fazer uma pausa nas E, perguntas, porque a gente está sim, falando de Bituca. Ah, vou te contar duas histórias rapidinho que eu tenho com ele. A galera em casa já fatalmente já ouviu contar isso algumas vezes. Inclusive eu contei agora no programa com o pessoal do Grupo Unis, mas o Cleiton estava se preparando para vir para cá, certamente não escutou. hum, Para entender a genialidade e a simplicidade dentro de uma grandeza absurda que tem o Milton. Primeiro, um comentário, uma opinião minha polêmica.
pode me contestar se eu tiver errado na sua opinião e você que está em casa também. Infelizmente, ainda para boa parte dos três pontanos, Milton é apenas um cidadão de pele negra que morou na Praça Travessia. Ponto. Não é um dos maiores cantores, um dos maiores ícones da cultura mundial, como é para mim e para outra boa parte dos três pontanos e das pessoas mundo afora, na Suíça, em vários festivais, No mundo, enfim, né? no mundo, No no globo. mundo, né? A primeira vez que eu estive com o Bituca foi lá no Antigo Estudante, Cleiton. E você contando que você tremia, na hora que eu fiquei frente a frente com ele, a mão literalmente parecia que eu tinha Parkinson. Bicho, ele é uma coisa, ele quando tá perto ali é uma coisa que desce. E o pior é que, para quem não sabe, ele cantando, como diria Elis Regina, se Deus soubesse cantar, ele cantaria com a voz de Milton Nascimento. Sim, Mas falando, ele é monossilábico. Nossa, ele é terrível, né? Terrível. Fala. E aí você tentar Entrevista, então, nossa, esquece. mãe do E você céu. tentar puxar um papo com ele. E aí, Bituca, tudo bem? Como vai? Bem. E já parou ali. Então, quer dizer, te quebra. E aí eu cheguei babando o ovo mesmo. Cara, eu sou mó teu fã, não sei o quê, não sei. E ele só me escutando, cara. Aí, cercado dos amigos dele ali, e eu ali me sentindo um peixe fora d'água, Cleiton. Acabou, eu tava com a minha esposa Renata, ele virou e falou assim, você vai pra onde agora? Eu falei assim, eu vou pra casa. Mas a voz trêmula. Ele falou assim, não, a gente fechou lá o Pizza Dog e eu queria que você fosse jantar comigo, você é meu convidado. Olha aí. Eu falei, pensei assim, cara, não é possível. Não, olha onde essa história vai. Aí, fui. Cheguei lá, uma mesa enorme, o Bituca sentado e um lugar vago do lado dele. Alguns amigos chegaram, puxaram a cadeira e ele falou, não, senta dali, senta de lá. Ele olha pra trás e fala assim pra mim, Roger, guardei esse lugar pra você. Olha aí, que legal. Cara, esse é o Bituca. Eu emociono de falar isso. Eu não conseguia garfar, eu não conseguia comer, porque eu olhava pro lado e tava Milton Nascimento. E a outra história que você vai rir, Taylor Duarte, parabéns, Três Pontas é o berço da música. Ótima entrevista com o Cleiton, obrigado. Um grande abraço pro Taylor, lá do Bacon Zé, que está em nova sede, tá bacana demais. E agora com o Cantinho da Música lá também. Ó, chego na casa da Jaceline, no auge do El Chan. E o Roger, com 20 e poucos anos, não tinha filtro. Nenhum. Foi naquela época que o Bituca estava muito magrinho, problema de diabetes, enfim, que falaram que era outra coisa. Até enfim, mataram ele, galera. Chegaram a matar ele, enfim. Eu chego para ele, Cleiton, e falo o seguinte. Bituca, gravador empunhado, enfim. Como que o traseiro da Sheila Mello e da Sheila Carvalho do El Chan hoje vendem mais disco que a sua garganta? Cara, a hora que eu acabei de perguntar, eu gelei, descendo adrenalina na espinha, e eu pensei, fechei a porta com o gênio, com o cara que eu sou fã de carteirinha, com o meu ídolo, vai me mandar embora da casa da Jaceline e eu nunca mais vou ter acesso. Cleiton, olha como se resume a genialidade dele. Ele coloca a mão no meu ombro, impávido, voz serena, fala assim, Roger, me pergunta a mesma coisa daqui a 5 anos? Olha isso, cara. Ou seja, o que é ventania, o que é passageiro, a gente não vai nem lembrar. Mas o que é bom perpetua. Já virou vento, pó, já foi. Com certeza, com certeza. E o Bituca tá aí, cara. Né? O Bituca tá Alex aí, Tiso me conta umas histórias de que ia comer, não lembro se era abacaxi, num caminhão de abacaxi que o Bituca gostava muito quando vinha aqui. O Milton adorava circular Três Pontas com os amigos, entrar dentro do carro, vamos tomar uma Coca-Cola, cara. vamos chupar um picolé e tudo, e circular a cidade, né? O Marco Elias já fez várias vezes comigo, meu com ele, Deus, né? Enfim, meu Deus. O Milton, ele adora, a amizade pro Milton é uma coisa assim muito forte, né? É uma coisa muito assim, que ele sente a necessidade dos amigos, né? Sim. Tanto que ele tem até a Canção da América, que é uma canção que fala sobre amizade, né? E ele fez muita questão disso. Milton sempre foi muito generoso com todo mundo. Milton lançou tanta gente nesse mundo aí, nesse Brasil afora de cantores, né? O próprio disco, e a gente sonhando. Sim, não, e ele isso sempre fez parte da personalidade do Milton, né? Ele lançou o 14 Bis. Com certeza. Uma rinca de gente. O Roupa Nova, eu lembro uma rinca de. O Roupa Nova é
o nome de uma música do Milton, Roupa Nova, Sim. né? Pra você fazer O uma próprio ideia, Lô, né? o próprio Lô O falava da importância do Milton exato, para né? ele. Milton lançou esse povo todo aí, né? Que tá aí, né? Então, enfim, além de tudo, é um cara assim, gente bacana demais. O Milton é muito gente boa, um cara fantástico de conversar, sabe? Assim, Sim, sim. tete a tete, né? E Falam. quando ele sente mais proximidade com É aí isso. você vê ele falar. É. Aí você vê ele falar, ele solta e fala tudo, conta as histórias todas, né? E eu descobri sempre muita coisa com o Milton. O Milton foi uma aprendizagem não só de música, mas de vida, né? No tempo que eu passei junto com o Milton, nossa, foi precioso demais. E conta a sensação de musicalmente tê-lo como parceiro. Nossa, mãe do céu, rapaz, foi uma coisa. Eu vou te falar assim, o que que aconteceu? No disco que a gente sonhando, né? É, quando eu fiquei sabendo que ele ia gravar uma música minha, né? Até foi por intermédio do Marco Elísio, né? O Marco Elísio sabia a respeito do disco, o Marco Elísio ia produzir o disco, né, do Milton, e na época o Marco Elísio sabia da minha existência e da existência do Haroldinho, né, do Haroldo, que é um grande Haroldo de compositor. Souza Figueiredo Exato. Júnior, meu ex-patrão lá do Jornal Tribuna. Grande abraço para toda a família, saudade do Haroldinho. Saudoso Haroldinho, né? E o Marco Elísio chegou e falou assim: Cleiton, cara, o Milton tá gravando uma galera de Três Pontas, e você, bicho? Eu falei, ué, Marco Elísio, pois é. Falou, não, bicho, cara, arruma uma fita com Eu Pescador, que ele gostava demais dessa música. Sim. O Marco Elísio sempre gostou demais dessa música. E aí eu falei, cara, mas eu tenho outras coisas. Não, cara, manda essa fita que eu vou mostrar para ele. E aí, por intermédio do Marco, ele foi lá, colocou, e aí o Milton ficou deslumbrado com a música, né? Começou Caramba, a cara. cantar e tudo mais. E aí eu fui um dos últimos a entrar no projeto, cara. Uma música que entrou lá no final do disco, né? A última música do disco que encerra o disco, né? E graças a Deus, cara, foi uma das músicas mais comentadas do álbum, né? Assim, foi uma música super comentada na época. O Marco Elísio, como produtor, chegou para mim e falou assim: Cleiton, você quer cantar, bicho, com o Milton? Porque o disco, cara, todo mundo canta com o Milton. Todo mundo canta. O Heitor Branquinho, né? O Marco, o Ismael Tiso também Sim, tem uma música maravilhosa no sim. disco, né? Do Samba do Dia do Menino Bueiro. E aí chegaram e falaram, bicho, você quer cantar? E eu já estava participando como cantor coralista lá no meio daquela galera Sim. toda lá também, e como instrumentista também, né? Que eu gravei alguns instrumentos, teclados, né? No disco, né? E aí eu falei pro Margelis, falei, não, cara, eu não quero não, cara. Sabe por quê? Porque essa música, bicho, ela tem uma história, ela tem um início, meio e um fim. E o Milton vai ser o narrador dessa história. Então, eu não quero cantar junto com ele, senão vai tirar o propósito da canção, né? Da letra tão maravilhosa que o Haroldinho fez, né? O Haroldinho fez uma primorosidade de letra de música, né? E aí eu falei, vai estragar se eu cantar junto. Eu quero ouvir a voz do Milton cantando do início até o final. E com Wagner Tiso acompanhando no Caramba, piano, né? Você quer tocar? Não, quero Milton e Wagner, bicho. cara. São os dois caras que sempre, né, eu vi lá, Milton e Wagner, né? Eram os dois caras que eu sempre vi juntos. Eu quero ouvir eles tocando uma música minha, bicho. E aí, quando isso aconteceu, né, cara, que se concretizou isso aí, cara, foi uma choradeira danada, bicho. Eu chorei convulsivamente na primeira audição, assim, né? E depois eu falei pro Bituca, veio o Bituca, nossa, cara, você caprichou, mas você não precisava de ter caprichado tanto, cara, né? Porque ele chamou, o Milton tinha mania de colocar várias vozes nas músicas dele, né? Para quem conhece a obra mais antiga do Milton, uma música que se chama Idaí, por exemplo, ele coloca um monte de vozes sobrepostas dele mesmo, que ele faz uma espécie de coral, né? Então, na letra da música, lá no final, o Haroldinho falava, né? Ainda espero entre anzóis e desejos, ainda guardo para alguém o meu beijo e adornos de corais. Corais que são corais, que a música Sim, fala, Eu Pescador, que fala do mar, sim, né, de muita sim, coisa, né? Ela é uma música que fala do mar e fala sobre a solidão também, sim. né? E naquele momento que o Milton botou corais, aí ele chamava, ele falava assim que ele ia chamar os primos. Quando ele colocava o coro, ele falava, vou chamar Sim, os primos. sim. E aí ele chamou os primos na minha música. Eu falei, você chamou os primos na minha música? Obrigado. Caramba. Aí ele riu também, sabe? Cara, e sabe o que que é o mais impressionante, Sim, Cleiton? Para meros mortais, como esse que vos fala do lado de cá, ver você falando isso, cara,
não sei se a minha percepção está muito equivocada. Eu acho que dentro da tua genialidade, da tua simplicidade, Obrigado, cara. Obrigado, eu agradeço. você ainda não tem a dimensão do que isso representa. E o mais legal em você é que isso não te causou nenhuma ponta de soberba, cara. Você fala com tanta humildade, com tanta simplicidade, Obrigado. cara. E eu acho que é isso que deixa ainda a obra mais perfeita, cara. Obrigado, Roger. Obrigado, cara. Eu acho que a gente. Tem uma coisa, quando você vai envelhecendo, você vai vendo, né, que tudo é passageiro, tudo é Com efêmero, né? certeza, Então, cara. Com certeza. tudo passa, né? Hoje em dia, hoje você tá aqui, hoje você tá lá em cima, hoje você tá no brilho dos holofotes e tal. Amanhã você já pode estar em outro plano, em outra existência, Com né? Enfim, certeza. então. E aí, não vou entrar nessa polêmica, nessa celeuma, não, gente, porque é um assunto complicado demais. Mas, assim, Vamos embora. passando muito por cima, Aham. todos nós, três pontanos do lado fanático de Milton Bituca Nascimento, a gente tem se sentido um pouco órfão desde o distanciamento, o afastamento, a saudade, talvez seja o melhor termo, dele pessoalmente, fisicamente aqui conosco. E eu confesso que eu fiquei como fã e fanático por ele, muito triste e chateado quando houve a turnê, que foi até para Portugal e não passou por Três Pontas. Enfim, eu falei, cara, não é possível. E aí depois eu tive até disse algumas coisas no Conexão, tive que me retratar judicialmente através do filho, e hoje eu tenho até uma relação bacana de muito respeito com o Augusto Nascimento, enfim. A gente conversou algumas vezes, e eu queria muito, cara, que Três Pontas ainda tivesse o privilégio de, mesmo que não fosse para cantar, mas que esse chão fosse pisado pelos pés sagrados do Milton Nascimento aqui, pelo menos mais uma vez, e que ele pudesse apenas parar indo para Aristides Vieira, onde o Cacá Chás fez aquele muro Aquilo ficou lindo, bonito demais, aquilo, maravilhoso, putz, perfeito, para que o Bituca que pudesse ver isso obra-prima aquilo, viu? pessoalmente. Ah, Cleiton, sem polemizar, você também se sente um pouquinho órfão, saudosista, ainda mais você que é amigo, que conviveu muito mais de perto do que eu, apenas como fã? Rapaz, eu sinto muita falta do Bituca. Há muito tempo que eu não falo com o Bituca, mas muito tempo mesmo, sabe? E não por falta de vontade, não, sabe? Mas é que o Milton, infelizmente, né, o tempo pesou sobre o Milton, né? Sim, O tempo pesou, a idade pesou, né? E ele fez essa turnê de despedida que acho que foi, de certa forma, foi produzida e foi direcionada pelo Augusto, né? Então, eu acho que nessa altura do campeonato ali, o Milton, eu acho que ele já nem opinava mais. Eu acho que o Augusto foi, um- fo- foi um cara que chegou no momento em que o Bituca estava muito. Ele estava muito sim, fragilizado, muito né? Ele estava carente. muito carente, ele estava morando em Juiz de Fora, e o Augusto pintou na vida dele nesse momento e ajudou ele demais, Num né, período bicho? que ele Assim, estava, inclusive, hospitalizado. ajudou ele demais e ajuda, né, ainda, né? E participa muito da vida do Milton, né? Tanto que o Milton o acolheu como filho e fez questão de falar para todo mundo e nas Sim, apresentações que era o filho dele, fizeram né? uma viagem de motorhome agora Sim, sim. fantástica aí pelos Então, Estados assim, eu acho que a Unidos. história dos dois é uma história muito particular, assim, e não sei, eu não vou entrar nesse mérito, não. Mas eu senti falta do Bituca também, estar aqui em Três Pontas, porque Três Pontas é a terra que acolheu e que adotou o Milton, né? Que porra, Morro Velho, quem escuta Morro Velho sabe que, né, a própria música Três Pontas, né? E em todos os lugares que o Milton sempre foi, ele sempre fez questão de falar Não, que é de Três você Pontas, né? fala, As fala com. amizades e Claro, tudo, né, não bicho? só amizades, mas você fala com muito mais know-how do que eu. O que seria musicalmente do Bituca sem a influência e o piano da Dona Lília? Sem a influência musical da Dona É, Lília?
Não Exatamente. tinha um Foi, peso grande? Não teve? tinha, com certeza. A Dona Lília foi aluna de Vila Lobos, pra você fazer uma ideia, cara. Tá brincando. Ela foi aluna do Vila Lobos. Pô, eu fiquei sabendo que a Dona Lília conheceu o Vila Lobos como aluna. Ela chegou a estudar com o maestro Vila Lobos. Tá Então, explicado. assim, ouvia-se muito, né? Ela é fundamental, né? A Dona Lília, Milton tem uma música instrumental, né? Porque a que eu te falei que a música Sim, instrumental às vezes fala mais do que uma canção com 1000 palavras. claro. Ele tem uma música que chama Lilian, da mãe Sim, dele, que é sim, maravilhosa, né? sim. Então acho que a Dona Lília ali foi tudo para ele, sabe? A família sempre foi uma coisa muito importante para o Milton, né? E o Augusto, agora nessa fase final, ele foi um cara que surgiu na vida do Bituca e realmente ajudou ele, né? Ajudou o Milton, né? Numa fase, a passar por uma fase muito complicada, né? Sim. Eu tentei contato, porque eu lancei disco. Meu grande sonho, bicho, era ter o meu disco colocado na mão do Bituca, para o Bituca ouvir. Mas aí, com as notícias todas né, que estão aí da demência que Sim, estava cometendo sim. ele, né? Infelizmente, Parkinson. Sim. enfim, assim, eu não tenho mais notícias do Milton, infelizmente, né? Infelizmente não tem mais notícias do Milton. Mas eu espero do fundo do coração que o Milton esteja muito bem e que ele esteja bem amparado nesse momento da vida dele, né? Em que ele está já mais parecendo que ele está se despedindo mesmo Sim, desse plano material, né? perfeito. Eu peço que ele tenha muita luz nesse momento e Isso é o tudo de bom, principal. porque ele foi fantástico para muita gente. Para mim, na minha vida de músico, na minha carreira, ele foi fundamental, assim. E aí, ratificando, reforçando o meu pedido aos diretores do Grupo Unis para que Três Pontas tenha uma faculdade presencial de música, é claro que deveria se chamar Faculdade de Música Milton Nascimento ou Faculdade de Música Milton e Wagner, alguma coisa do tipo, Nossa, super, porque é super. fantástico. E por falar em Wagner, aí eu já lembrei do Gileno Tiso e lembrei da saudosa esposa também, minha ex-professora de português, a dona Consuelo. Consuelo. Meu Deus, Foi minha professora também. que Foi minha saudade professora. dessa Foi época. minha professora. Thales Prósperi de Paula, É, ótima humano. conversa, quantas histórias fantásticas, viva Três Pontas e a sua musicalidade. Valeu, mano. É isso Alexia aí. Sacho, show, programa bacana demais. Renata Marques também curtindo o programa, muito obrigado pelo carinho de todos. E eu tenho mais perguntas aqui para a gente trazer das pessoas que têm curiosidade sobre o Opa, trabalho do Cleiton. maravilha. Três Pontas é conhecida mundialmente pela música. O que existe nessa cidade que produz tantos talentos, na opinião de alguém tão talentoso? É a água? Rapaz, pois é, viu, rapaz? Isso é uma coisa que eu sempre procurei saber, assim, tive muita curiosidade. Não sei, Três Pontas tem uma coisa interessante, eu vou te falar, não é só com música, não, né? Não? Porque Três Pontas teve um santo, aliás, Sim. dois, né? Dois, nossa Dois, a mãe. nossa mãe, né? Dois santos. Teve um presidente da República, Sim. Aureliano né? Para quem Chaves? não sabe, né? Sim. Tem um dos cafés melhores do mundo, Sim. né? Uma cidade pequena, né? Sim. Pô, já 60 e poucos mil habitantes. Agora tem uma das cachaças melhores do mundo, que é a Divina Cana. Aí, né? Vinhos também, né? Vinho, Vinhos. produção de vinho. Então, Três Pontas, rapaz, tem um negócio que é um mistério, rapaz. Mas eu acho que grande parte vem da musicalidade dos tisos que vieram para Três Pontas, né? Do pessoal da música, dos tisos. Tem até hoje a Serenata dos Tisos, Serenata né? lá no Vai cemitério. acontecer esse ano aí, durante o Sim. Festival Música do Mundo. Que Fantástico. eu infelizmente, não vou poder participar, porque eu vou estar participando com o meu grupo, que é o Compasso Lunar. A gente vai participar de um outro festival Sim. lá em São João. Esqueci a cidade. Mas, enfim, São José do Rio Pardo. Mas, enfim, a gente não vai poder estar presente aqui, mas é uma serenata tradicionalíssima. A família Tiso veio para Três Pontas, acho que trouxe muita música, né? Sim. E nas escolas tinha ensino de Vaval música, Tiso. né? O Zé Próspero, meu avô Toninho Próspero, o Vaval Tiso,
tanta gente, Djalma Tiso, que era um Sim. saxofonista também, né? E, nossa, muita gente, o João do Correio, né? Ah, Os maravilhoso. músicos aí, todo, o Wilson, irmão dele. Se for ver, cara, Três Pontas tem muito músico e muito músico bom, cara, em Luiz todos Antônio os Ribeiro, que é o âmbitos, nome da né? corporação musical da É, banda, enfim. né? No meu ramo e no meu segmento tem o Ismael Tiso, que é um compositor fantástico. Meu professor de Tem guitarra, o, aí, ó, fantástico. tem o Ismael, né, que é um compositor, um músico fantástico, né? Tem tanta gente, tem o Marco Elísio também, que é um músico fantástico também de Três Pontas, né? Nesse meu segmento, né? Mas tem no rock, né? Tem no pop, tem a Natasha, tem o Adriano Cami, tem o Bruno, que segue lá com uma Guma, aquele projeto incrível de Pink Floyd, É, né? e não perca o Tem raciocínio, não Três sei, Pontas tem uma coisa, é cara, que é, infindável. é impressionante, Gente, sabe? o Cleiton tá falando isso tudo pra gente, e ele chegou no Maguma, não sei se vocês sabem, pesquisem aí no Instagram. É, uma revista, enfim, um portal de know-how internacional de muita credibilidade, fez uma pesquisa global com o aval do próprio Pink Floyd para eleger os 3 maiores Pink Floyds do mundo cover. E entre os 3 está o Maguma. Um da Ó, Austrália, o do Brasil olha é aí, The né? Brazilian Pink Floyd Cover, que é o Maguma, e um outro que eu não lembro de onde é. E Olha Três Pontas, três cara. pontas doida. Três Pontas é um negócio Três fantástico, pontas, pois gente. é, em todos os segmentos, né? No esporte também, cara. Toda hora. Desde o professor Tiãozinho do Karatê com a Aniela e a Natasha quando competiam. É, bicho. Cara, E é uma pergunta que sempre me fazem, viu, Roger? O que que Três Pontas tem, né? pra mim É, também, cara. e para estar lá, como o próprio Milton já disse, a revista Billboard, né? A capital da música no Brasil tava lá, Três Pontas, Sim, né? sim. E aí tem uma grande injustiça com o Bituca, falando nele de novo. É, eu já escutei algumas pessoas falarem assim: ah, eu não sei que tanto idolatram o Bituca, o que ele fez de bom para Três Pontos? Como se ele fosse da área política. Gente, o Bituca nasceu carioca, mas ele é três pontano de coração. Demais. Qualquer programa, qualquer lugar que ele está no mundo, perguntam para ele de onde você é, ele fala de Três Pontas. Ele colocou Três Pontas no mapa. A gente chegando no estúdio do Bituca para gravar com ele, né? A primeira vez que eu me lembro dele chegando na casa dele que ele mora no Rio de Janeiro, lá naquela mansão que ele tem lá no Rio de Janeiro, maravilhosa lá, a gente chegando deslumbrado, né, e tal, e o Milton tava no estúdio, ele viu da janelinha assim, porque é uma janela de vidro que dava para ver lá de cima, a gente lá em cima no Sim. estúdio chegando, ele viu a gente chegando e fez assim, cheiro de marolo. Pra quem não sabe, Três Pontas é conhecida como a terra do marolo, gente. Então é muita, Três Pontas é uma coisa, não tem indecifrável, não tem jeito de falar assim, o que que move isso, né, cara? Três É Pontas é um negócio impressionante. fantástico. Fora não só no meio artístico, gente, mas as pessoas, o povo. Três Pontas realmente tem um negócio que não dá para se explicar. Você tem Inexplicavelmente que sentir. sensacional. É diferente. Não Exatamente. dá para explicar, não dá para verbalizar. Exatamente, exatamente. Cleiton, como professor, você percebe uma mudança de perfil nos jovens músicos? Eles estudam mais ou estão mais preocupados com a visibilidade nas redes Ah, sociais? isso é um problema, né? Isso é um problema muito grande. Nós, como professores, hoje em dia, o grande empecilho que a gente tem em aula é a concentração. É a Sim, concentração, porque para aprender música você tem que ter e concentração, dedicação. né? E isso aqui, cara, é o veneno do mundo, né? Isso aqui é Sim, o veneno do mundo, né? O com veneno certeza. da juventude, né? Tanto que os países estão proibindo os jovens estudantes a terem acesso ao celular durante a escola, durante Perfeito, as mais do que aulas, né? certo. Então, assim, é muito difícil, porque antigamente o perfil do aluno era aquele aluno que você falava, olha, você vai estudar isso, isso, assim, assim, assado. Ele É tinha isso. aquele tempo que ele se dedicava àquele instrumento, que ele entrava para estudar e É aquilo que isso. acontecia. Hoje em dia, o, é, sabe, a percepção do aluno ela é tão rápida e ele está acostumado a estímulos tão rápidos das coisas que ele não tem a abstração necessária para estudar efetivamente o instrumento. Então, esse é a grande dificuldade da gente como professor de música, é trazer o mundo da música para quem está aprendendo música, porque eles não têm mais esse tempo que a gente tinha, era um tempo que a gente tinha.
que era um tempo pré-celular. Sim, Eu e você somos da única geração que nascemos antes disso aqui, perfeito. sabemos como é que era a vida antes Sim. disso aqui e depois, né, disso aqui, Fizemos né? datilografia com a Dona Odete, muito possivelmente. Exatamente. Então, assim, a concentração era uma outra dinâmica. Hoje em dia, a Sim, concentração ela é muito mais rápida, né? Muito mais dinâmica. sim. Então, você tem que prender, estar prendendo a atenção do aluno sempre, e o aluno acaba que ele estuda muito mais na aula do que em casa. E isso demora mais, é um processo muito mais demorado. A não ser para quem já tem a musicalidade Sim, inata, o dom. né? Que você vê no YouTube aí, você vê 1 milhão de gente fritando instrumento, tocando Com rápido, certeza. né? Isso assim, os virtuosos não faltam. Autodidata, Sabe? Virtuosos fantástico. como você nunca viu Isso, ninguém assim. Você pode isso. botar o Satriani, você pode botar todos os grandes guitarristas. Você vê hoje em dia os caras são muito É isso mais aí. técnicos, né? É isso Muito aí. mais virtuosos, mas não fazem música, Perfeito. entendeu? Aquela nota que te faz Perfeito. arrepiar todinho, sabe? Sim. Aquele acorde que te faz chorar, sabe? Prince fazia muito isso Tá na ficando guitarra. muito mais difícil de ver isso Sim, hoje em dia, sim. sabe? A música, aquela música que te toca, a música feita pela música mesmo, sabe? Hoje em dia é muito mais pelo que você falou, pelo número de visualizações, pelo número de seguidores, né? E isso está sempre exigindo muito do músico, né? Sempre né? Parece que estão participando de uma corrida, né? Assim, de uma Perfeito. corrida, né? Um negócio e esse é que é o grande obstáculo que eu acho hoje em dia. Então, é realmente a era digital, né? A era dos celulares, né? A era das mídias sociais aí Tudo mais tecnológico, mudou mas todo ao o mesmo tempo contexto. tudo mais fugaz. Exatamente, né? Tudo muito passageiro, É, né? O rock progressivo, por exemplo, poxa, tem rock progressivo de 45 minutos, né? Você escuta uma suíte do King Crimson lá de 45 minutos. Quem que ouve 45 minutos de música hoje, meu amigo? não houve. Ninguém. Hoje é Não um houve. minuto, 2 minutos, acabou. Ninguém aguenta Exatamente. escutar mais nada, entendeu? Então, eu acho que perdeu-se muito nisso, sabe? Isso, assim, perdeu-se muito, né? E aí, esse perdeu-se muito, me dá gancho para uma pergunta antes da próxima aqui, das pessoas que querem participar do programa com a gente. Uhum. Ah, mudou muito a questão da música. E a minha próxima pergunta é saber se, na sua opinião, por N fatores, se empobreceu. Mas o Clayton, ele, há poucos instantes atrás, gente, ele falou sobre a questão de que muitas músicas instrumentais, elas falam mais do que músicas verbalizadas, por exemplo. E aí eu lembro, foi uma das minhas primeiras referências, para mim, o maior disco do rock nacional, tinha pôster, tinha quadro, gostava demais. O dia que eu conheci esse cara pessoalmente, eu chorei na frente dele, que foi o Rádio Pirata do RPM, cara, que eles têm uma música chamada Naja, que é instrumental, que é um negócio do Luiz Schiavon, também com ligação para... Essa aí, Essa que conheço, uma conheço. enciclopédia. Cara, você acha que a música, por N motivos, se pegar da nossa geração lá atrás, empobreceu? Hoje empobreceu demais, né? As letras de antigamente, né? Musicalmente, então, nem se fala, né, bicho? Hoje em dia, o que rola aí que a gente vê é o quê? Música sertaneja, que não é o sertanejo, né? É uma miscelânea de Sim, coisas, né? Que hoje chama pisadinhas, sim. sertanejo, nem sei mais o que que chama. De universitários que nunca saem da faculdade, E que, que exatamente, nunca se né? formam. É o sertanojo universitário, né? O, cara, o Kiko Continentino me veio com essa, é um grande o É verdade. sertanojo É verdade. universitário, né? É. Mas infelizmente, cara, é muito difícil você competir com o lobby Ah, que é. tem em cima disso, Com entendeu? certeza. Como é que um cara lá desconhecido do interior de Minas Gerais vai competir com um cara que põe 1 milhão de investimento no YouTube para, sabe, para um agronegócio, sabe, Sim, que é poderosíssimo. sim, Então, o agronegócio está investindo dinheiro toda hora, tem uma dupla sertaneja, toda hora, né, tem assim como a música gospel também, mas em outra, a música gospel é em outra instância, é uma sim, outra discussão também. Mas enfim, o sertanejo, o lobby da música sertaneja ele é muito forte, sim, né? A indústria da música sim. sertaneja, então é um negócio que não acaba por quê?
Porque existem investimentos feitos em função dessa música Sim, para fortalecer ela cada vez mais, né? A música sertaneja está aí presente, você escuta até sem querer. Você está na rua, você sim. está escutando um carro passando tocando música sertaneja, você está, né? Enfim, é muito difícil de competir com isso, É, né? Para um músico que não tem condição financeira, que não tenha, né? Que não tenha nascido em berço de ouro, né? Por exemplo, Luan Santana, o primeiro investimento do pai dele foi 1 milhão. pois é, Como é que você vai competir pois com um é, negócio desse, né? pois é. Então, infelizmente, assim, e o empobrecimento em função disso é muito grande, né? Porque parece uma música só. Sim, Você não. tudo falando ao mesmo tempo de traição. Eu fui É, traído, eu sou exatamente. corno, Ou eu bebi, enchi a ou cara, eu vamos não enchi o sei o quê. caneco. É só isso, né? Você não acha mais a poesia, você não acha o lirismo na música, né? Você não acha aqueles arranjos instrumentais maravilhosos que a gente via antigamente, né? Até o rock tá minguando, né, bicho? O rock, né? O rock sempre foi tão das massas e da época da gente de Porra, adolescente, porra. né? Acabou, bicho. Você não vê mais o rock Não também, sei, cara, né? se você concorda. Pra mim, hoje, Dia Mundial do Rock, gente, pra mim, infelizmente, o rock foi sepultado de uma forma filosófica com a morte do Chorão e o fim do Charlie Brown, porque depois do Charlie Brown Jr., eu ainda não. Tem Cachorro Grande lá no Rio Grande do Sul, tem uma galera que faz um rock bacana, mas, que, como disse o Clayton, que não consegue aparecer e mostrar talento por conta de música de publicidade, de negócio, de agronegócio, de uma série de coisas. Agora, diga-se de passagem, a música boa, ela não morreu, cara. É isso aí. Ela tá aí. Ela tá Ela tá aí. aí. Ela tá Ela aí. tá aí para quem sabe onde pesquisar, Perfeito. sabe onde achar, Perfeito. né? E assim, infelizmente, não existe investimento nisso. Na época que eu me lembro, eu era jovem, domingo, sentado no banco na casa da minha avó, assistindo televisão, ouvindo concertos para a juventude, orquestra Sim, sinfônica brasileira com sim, Karabchevsky. sim. Quando que você vai ver um negócio desse hoje? Nunca mais, Você sabe qual acabou, que é o último né? reduto disso que você está falando? Um programa que eu era criança, moleque, eu já acompanhava na TV Cultura no domingo de manhã, chamado Bem Brasil, Nossa, que resgata maravilhoso, coisas que você não maravilhoso. vê. Ah, e o Rolando Boldrin, né? transmissão de Maravilhoso, pensar. Cara, tô até maravilhoso, arrepiando. Eu ia falar do Rolando Boldrin aqui, maravilhoso. cara, Som um contador Brasil, de né? histórias com o Som Brasil. Depois o Lima Duarte, ator, É, teve uma época que também. apresentou também. Isso, né? Cara, Então, assim, a música boa você vê nesses é programas. isso aí. A música boa, ela tá aí. É, Ela só não tem o acesso não que tá na grande tem mídia. as grandes mídias, as grandes Perfeito, músicas, as grandes perfeito. músicas financiadas nas grandes mídias, né? Vou dizer assim. Perfeito. Olha mais uma pergunta que chega aqui, gente. O papo tá bom demais. Deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Ó, a inteligência artificial já começa a compor músicas e criar arranjos. Ela representa uma ameaça ou uma ferramenta para vocês músicos? Olha, a música da inteligência artificial, rapaz, isso é uma incógnita tão Pois grande. é. Mas eu gosto muito do exemplo que eu vi de um cara na internet, até não me lembro o nome dele. Mas ele falou o seguinte: olha, a música de IA é aquele, sabe, gelo? Quando você põe a Sim, água, né? A água vai se cristalizar e vai formar o gelo, né? Então você tem a água e você tem a água em forma de gelo, né? Hoje em dia, se você quiser tomar água, você chupa o gelo e você sente a água, né? Agora a música de ar é o gelo falso, é o gelo de plástico, sabe? E a IA, ela nunca vai ter a emoção que a o gente tem, o sentimento. sentimento. A IA nunca vai saber o que é você subir num palco e tocar para 8 mil pessoas. Como eu toquei com o Bituca aqui na Praça da Igreja, aqui Cara, naquele grande sim, evento que ele fez aquela vez aqui em Três perfeito, Pontas, né? Então, perfeito. assim, a IA nunca vai ter essa sensação, essa interação com as pessoas, A né? participação sua recente no Uma Guma lá, que foi uma É, participação luxuosa, bacana ah, demais. que Eu estava legal. ali na primeira fileira Que ali legal, acompanhando. cara, que legal. Então, e essa interação as pessoas não têm. Essa interação as pessoas, a IA não tem essa interação com as pessoas. Então, assim,
é uma coisa muito fria, porque ela pega ideias, porque a IA não tira nada ela não tira do nada aquilo ali, Sim, né? A IA sempre vai pegar um exemplo que é de sim, algum compositor sim. para ela poder transformar e filtrar É naquilo um que é ela lá, algoritmo que vai né? se Até uma reproduzindo. coisa que bate muito na questão dos direitos de Sim, direitos de composição e tudo sim. mais, né? Mas é complicado, rapaz. A música de IA é o gelo de plástico, sabe Perfeito. assim? É o gelo de plástico, que não tem gosto, não tem temperatura, não tem nada, né? É É o cachorro complicado. quente sem salsicha, gente. Não dá. É. É um Agora, negócio meio agora, complicado. como fugir dessa ferramenta se ela está tão presente nos nossos dias hoje em dia? Não tem como, Mas né? talvez, Cleiton, aí a gente tem que parafrasear o Bituca de novo com aquela história do. Me pergunta a mesma coisa daqui 5 anos. Ou seja, o Cleiton sempre vai estar aí. Os bons sempre Amém, vão estar aí, não é? amém, amém. Mais uma pergunta. Você acredita que a música tem o poder de transformar pessoas ou isso é apenas um romantismo que atribuímos à arte? Não, eu creio piamente na transformação do mundo com a música, na transformação para o bem e na transformação para o mal, né? Sim, Porque a música ela tem esse poder, né? Tem até uma frase, eu não me lembro de quem que era, né, que você quer saber de uma sociedade, se ela é uma sociedade sim, civilizada, sim. ouça a música dela, né? Então, assim, a música ela constrói e ela destrói também. O poder da música é muito grande, é maior do que a gente imagina, Você pega, por né? exemplo, o poder de quando o John Lennon com a Yoko fizeram Give Peace a Change, Isso, maravilhoso. um recado para a paz mundial e que é ecoado até Transformador, hoje. transformador, maravilhosa canção, né? Aquela canção teve a participação do Timothy Leary, que era um grande, um cara fantástico na época também. Enfim, mas ela tem esse poder tanto pro lado do bem quanto pro lado do mal, que é o que eu acho que acontece hoje em dia, né? O sertanejo, Sim, o funk, né? sim, A música de gueto, em geral, sim. ela e a música de gueto na mídia, diga-se de Perfeito, passagem, não me perfeito. entendam mal, né? Os cantores de hip hop, compositores de É hip que, hop que nem usam a eu, mídia. né, eu respeito muito, mas enfim, tudo que a gente vê na mídia hoje em dia é muito Perfeito. pobre, é muito fraco, é muito carente sabe, de consistência, de conteúdo, de música, Cara, carente você de música, pega, né? por exemplo, você estava falando e eu viajando aqui, pensando, por exemplo, em Natalie Cole e Nat King Cole. Você pega pai e filha. Aí você vai, cara, para a questão de ser transformadora a música. Louis Armstrong com a What a Wonderful World. Nossa, maravilhoso aqui. E aí você pega tanto gênio da nossa terra, do nosso chão, como o próprio Bituca. Você sabe que o Natalie Cole brasileiro, sabe quem é, né? Ah, Emílio Santiago. sim, Aquarela Brasileira, volume 23. É o nosso Nat King Cole. É fantástico, mas também, se não tivesse tido aquela questão problemática de ter sido acusado de ser X9 na época da ditadura e tal, o Wilson Simonal também, cara. Aquilo foi uma sacanagem, né? O Aquilo foi Wilson uma Simonal sacanagem. Foi uma também, grande sacanagem. negócio Foi uma fantástico, grande fantástico. sacanagem. Como o Jair Rodrigues também, cara. Enfim, e Fantástico, tanta fantástico. gente. é, Me deu branco, cara. Eu tô pelejando para lembrar. Lembrei. Hum. De um cara, gente. Pesquisa um disco desse cara aí, depois vocês me falam. Um cara chama Noite Ilustrada. Ó, um cantor, poxa. Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. É dele, tá? Exatamente, exatamente. É o Opa. fino, cara. É o suprassumo. É um negócio fantástico. Olha quantas coisas boas a gente tem nesse país multifacetado, cara. E o que é bom, perpetua. Mas sabe o que que é, Roger? Eu acho assim, cara, além de ser falta de investimento, é falta de educação. Claro que é. Desde a escola, sabe? Claro As que é. crianças tinham que ter música desde a escola, mas Sim, tem, lá no início sim. tinha que colocar música para a criançada, sabe assim, Lógico. para elas crescerem sabendo o que é Sim. bom, porque é o que eu falo como professor de música, eu não vou ensinar uma música da Lady Gaga para um aluno, por quê? Porque aquilo ali ele já tem. Sim. Aquilo ali já está ao alcance dele. Perfeito. Eu quero mostrar o que ele não conhece, trazer um mundo de coisas ricas que ele não teve acesso. Então, assim, a gente está falando até numa questão de acessibilidade, porque eu dou graças a Deus de ter tido uma família
que me deu condições para estudar música, para ter um piano para estudar, que é coisa que, sabe assim, é uma parcela ínfima da sociedade que tem acesso a isso. As pessoas tinham que ter acesso à música, à cultura, à educação, à escola, e dali que viria a grande transformação, E aí sabe? a gente tem uma coisa em comum, cada um na sua área. Você como professor de música e eu também como professor de trânsito, para quem não sabe, eu sou instrutor de autoescola. Excelente, foi meu professor, Amém, maravilhoso. amém, 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 obrigado. Eu digo que falta educação musical nas escolas, como também falta educação para o trânsito. O trânsito seria uma outra realidade se a Sem dúvida, molecada, desde a quinta sem série dúvida, antiga, aprendesse trânsito. sem Não dúvida, teria tanto motorista ruim de roda aí sem dúvida. dirigindo. E voltando para essa questão dos exemplos, a minha filha caçula, que tem um gosto musical apuradíssimo, Ah, ela no bercinho, cara, no carrinho ali, ela escutava os quatro cavaleiros do Apocalipse, era John, Paul, Ringo e o meu preferido, George, sensacional, sempre. Desde sensacional. pequenininho, cara. Beatles, cara, isso aí, bicho, é a religião que vai fazer o Com certeza. bem-estar dela aí, né? Os Beatles são fundamentais, né? A música foi uma antes e depois dos Com Beatles, certeza. né? Ó, mais uma pro nosso convidado. O papo tá bacana demais, gente. Não deu nem tempo da gente fazer o intervalo comercial. Cleiton, o Clube da Esquina influenciou gerações. Existe hoje algum movimento musical com a mesma força? Olha que pergunta interessante. O Uhum. Clube da Esquina influenciou gerações. Existe hoje algum movimento musical com a mesma força criativa e cultural? Se existe, ele tá acontecendo. Ele está acontecendo. Não sei, a gente tem muitos exemplos na boa música, né, acontecendo por aí. O Pedro Martins, que é um guitarrista fantástico de Brasília, né, reconhecido aí para fora do mundo, né? Antônio Loureiro, que é um músico maravilhoso da nova geração também acontecendo, né? É o que eu falei, a música boa tá aí. É só você saber onde buscar, né? E ter a vontade de procurar pela boa música, né? Se ouvir música das mais diversas, né? Das mais diversos estilos e tipos, né? A pessoa tem que ter a curiosidade, né? Ela tem que ter aquela busca, Perfeito. sabe? Aquele tesão por uma Aquele coisa tesão, boa. exatamente, por buscar isso. O que é mais difícil, compor uma boa melodia ou escrever uma letra que toque as pessoas? As duas coisas são difíceis. O meu processo de composição, eu faço primeiro a música, né? E aí depois, dentro da métrica daquilo que eu fiz, né? Por exemplo, eu fiz lá o Eu Pescador, né? E aí a música que eu mandei para o Odin era eu tocando no piano. Aí ele foi lá e contínuo que ele tinha de compositor, a métrica musical, o tempo musical, né? E vamos eu e a solidão a caminho do mar. E colocou todo um significado, um sentido naquilo que eu tinha feito e enriqueceu aquilo ainda mais. Então, assim, é muito difícil, acho que são processos complexos, tanto de composição da música quanto de composição da letra. E as parcerias também são coisas maravilhosas, né? Coisa que eu sempre gostei. Não tenho muitas, mas eu sempre gostei muito de parceiros, né? Mais uma pergunta interessante, a gente está chegando quase ao final do programa, eu tenho ainda várias perguntas aqui, vamos acelerar um Que pouquinho. joia, Seu álbum cativo é carregado de. Tá vendo como é que as pessoas conhecem o seu que trabalho? maravilha, Seu olha álbum só. cativo é carregado de poesia. De Hum. onde nasce uma composição? Da técnica, da inspiração ou das experiências da vida? De um conjunto disso tudo que esse amigo falou, de tudo, um conjunto disso tudo, né? Da experiência que você vivenciou, do tanto que você se dispôs a estudar música, né? O ato de compor, para mim, é um ato de muita procura. Eu sento no piano, começo a procurar notas, sons, acordes, aí eu acho dois acordes que me. Olha, isso aqui tá dando um caminho legal. Ah, isso aqui pode dar alguma coisa, vou guardar. E aí vai lá, grava no telefone, né? Antigamente era o gravador, hoje em dia tá na mão, que é o Oh, celular, né? Vou lá, gravo um pedacinho, depois vou lá, faço um outro pedacinho, e aí vai nascendo uma composição, né? Quando aquilo tá pronto, que tá formatado, que você pôs a letra, rapaz, é uma emoção tão grande, é como nascer um filho mesmo, sabe? Assim, o Ginga falava isso aí. Cada música é um filho que a gente pare, sabe? se você pudesse, Clayton, escolher apenas uma música para representar sua trajetória artística, qual seria e por quê? Nossa.
Que pergunta mais boa essa aí. Que música que eu escolheria para ser minha trilha sonora? É, para Rapaz, ser o seu reflexo no espelho. eu vou falar Cativo. Cativo, que é a música homônimo do álbum homônimo, né? Cativo, que eu lancei. Ali eu falo muito sobre mim. Eu acho que eu estou muito presente ali naquilo que eu quis dizer, que eu quis transmitir naquela música. Se um jovem músico de Três Pontas dissesse hoje que sonha em seguir os seus passos, qual seria o conselho mais importante que você daria? Pega essa vontade que você tem, cara, que é uma vontade que só você sabe que você tem, e põe isso para acontecer. Estuda, estuda, procure estudar, procure conhecimento, procure ler livros, né? Ler livro é uma coisa que perdeu-se também, né? Hoje em dia ninguém consegue ler mais do que, né, Só o preâmbulo. um textinho ali, Sim. né? Leia um livro, né? Procura a inteligência, a educação, a sabedoria que um livro traz para gente, né? Estude música, escute o máximo de músicas que você puder, né? De todos os estilos que você já viu falar que são bons, que eu falei aqui, vários, por exemplo, né? Escuta muito samba, muito jazz, muita música brasileira, né? Porque a gente tem que dar valor também no que é da gente, né? A música estrangeira, na nossa época, na rádio, tinha 90% de música brasileira e o Era isso resto era aí. música estrangeira, Era isso aí. né? Então, procure conhecer os grandes autores brasileiros, que né, a gente estava falando lá no início do programa, Nelson Gonçalves, né? Nossa, tem tanto nome que eu vou até me Roberto esquecer, e Roberto Erasmo, Carlos, cara. né? Noel Rosa, Cartola, Porra, né? E aí, porra. eu acho que assim, quanto mais para trás você vai, mais riquezas você vai descobrindo, você vai ficando estupefato de ver do que esse país já foi capaz de produzir Sim. e que hoje não produz, infelizmente, né? Mas é sempre procurar ouvir muita música, né? E o ouvir também é um ato que eu já te falei, é um ato muito particular. Não existe audição em dois, até existe, é legal ouvindo a dois, mas a audição você descobre a música que te toca sozinho, você com você mesmo, ouvindo naquele bom fone que você tem, hoje em dia é fone, né? Então você ouvindo aquela música que te toca, aquela música que te transforma, vamos dizer assim, e que você tem, eu tinha sempre vontade de falar, olha, um dia eu quero fazer uma coisa tão bonita que nesse cara que eu ouvi aqui agora, né? Eu vi o Beto Guedes, né? O medo de amar é o medo de ter de a todo momento escolher com acerto e precisão a melhor direção. Eu falo, putz, mas que coisa linda, ó, a orquestra no fundo. Eu vi, né? Ouvi as camadas de instrumentos que estão ali dentro de cada coisa que você está ouvindo, né? E principalmente estudar também. Procura estudar música, né? Procura uma escola de música, um bom professor de música e segue o sonho e acredita, porque o pensamento é muito forte, o pensamento é poderoso demais, Roger. Sim. Eu sonhava eu estava no palco com o Milton. Isso Caramba, aconteceu, cara. bicho. Cara. O pensamento positivo é uma coisa muito forte, cara. Eu me lembro de eu muito jovem, sonhando, né? Eu botava a mão na mesa, ficava fingindo que eu estava tocando piano, assim, naquelas partes, né, e tal. E eu me imaginava, eu me transportava naquele mundo, tocando com o Milton. E isso se realizou, um dia isso aconteceu. Então, o pensamento positivo é uma arma muito forte que o ser humano tem, né? Excelente. Ó, a última pergunta para a gente fazer um intervalo rapidinho, para dar uma descansada no Cleiton de 2 minutos, a gente voltar com a fase final, com o nosso cara a cara, para a gente conhecer, através de um ping-pong, perguntas muito rápidas, um lado mais pessoal e intimista do nosso convidadíssimo especial de hoje. Para sair para o intervalo, olha que pergunta interessante também que nos mandaram. Cleiton, quando você senta diante de um piano e toca a primeira nota, quem fala primeiro? O músico, o professor ou o ser humano? E por quê? Rapaz, as perguntas estão boas pra caramba, viu, rapaz? Essas A perguntas estão audiência é muito boas. qualificada. Rapaz, estão muito boas as perguntas. Eu acho que o que vem, músicos, né? Eu já falei isso aí com os meus amigos, e todos eles concordam com isso, né? A gente é meio que um catalisador de uma coisa que está pairando acima da gente, que a Sim, gente não entende, sim. né? Eu não entendo como que vem. Fala assim, ó, como é que você fez um negócio tão maravilhoso desse? Rapaz, eu não sei, simplesmente vem.
né? Através da procura também, porque eu sento e fico procurando no piano, né? Naquele momento que eu estou procurando, aí você se liga com o mundo, com uma transcendência, e aquela transcendência te traz alguma coisa ali, né? Seja por encomenda ou seja por inspiração, porque a gente faz música por encomenda também, Sim. né? Você vai buscar, você dá música por encomenda, poxa, o cara me encomendou tal trilha para fazer a abertura disso, para fazer uma música de teatro, para fazer isso aquilo. Você vai sentar no piano e vai procurar, né? Às vezes não vem, às vezes você fica lá fuçando, É isso fuçando, não mesmo. vem nada, não É vem igual a gente nada. escrever uma Não reportagem. vem nada, Não não vem vem, é nada. Às isso vezes mesmo. você se sente um total lixo humano que não Perfeito. vem nada, não É acontece nada. isso aí. E dali a pouco, quando você menos espera, você Do senta lá e nada. tá do nada, pum, pinta uma coisa. Fala, nossa, que legal, isso aqui vai acontecer. E aí vai acontecendo e vira música, vira E às canção, vezes algo tão banal se né? transforma num gatilho fantástico para nossa criação. Exatamente, exatamente. É isso. E aí, gente, a gente vai sair rapidinho para o intervalo, e não é uma crítica à música de hoje da minha parte, não, embora eu goste muito mais de tudo que é mais saudosista, que é mais antigo, anos 90 para trás principalmente. ah, Tem uma galera muito boa também da parte do pagode, mas eu prefiro Bom, muito o samba raiz, é porque o o samba de pagode veio roda. do samba, É, tudo veio do samba, né? A bossa veio do samba, o sim, pagode veio do samba, o samba de sim. roda, o samba canção, E aí, né? você pega, por O samba exemplo, de breque, o samba das escolas de samba, samba de tudo, roda, né? você pega tudo. Aí você pega, por exemplo, um Martinho da Vila falando assim: Inês saiu, dizendo que ia comprar pavio pro Lampião. Pode me esperar, mané. Pesquisa aí, pode apagar o fogo, mané. E aí você vai entender, cara, que em diversos gêneros nós temos talentos fantásticos, mas que, infelizmente, parece que a questão mercadológica, que a questão financeira, que interesses corporativos estão sepultando realmente o grande. Sepultando não, porque nunca vai morrer. Estão mascarando, colocando atrás da cortina os grandes talentos e, infelizmente, a gente tem visto cada vez menos música de qualidade chegar nos grandes centros. Por falar em qualidade, enquanto o nosso convidado dá uma descansadinha na voz, deixa eu falar dos nossos apoiadores rapidinho, em 30 segundos. O programa tem um oferecimento de Cocatrel, Cooperativa dos Cafeicultores da Zona de Três Pontas, 60 anos, questão de credibilidade e de confiança. Para você fazer o seu check-up e cuidar do seu coração, duas coisas ajudam bastante o coração: uma boa música e, claro, consultas regulares com um bom cardiologista, Dr. Luiz Roberto Laurindo Dias. Faça o seu check-up 99841-3363. Não brinque com a saúde dos seus rins. Doutora Carla Cristina Bernardi, médica nefrologista. Clinova, medicina especializada, 3661-3261. Se a questão já é a fome, esse horário, tá pensando no almoço amanhã? Galvão Restaurante, self-service, culinária mineira, aquele churrasco maravilhoso. O delivery é super rápido. Pediu, já chegou, tá do lado da sua casa, da sua porta, do seu portão. Mas se não dá para esperar, eu e o Cleiton já combinamos em off que a gente não vai esperar o almoço amanhã. Nós vamos pedir um Bacon Zé lá no Taylor, aquele artesanal maravilhoso de costela, e tem uma promoção, tá? Hoje é dia do rock. Para você que mandar na versão gravada, vai ficar durante toda a semana, tá? A frase mais interessante sobre o pai de todos os ritmos, algumas pessoas dizem assim, sobre o bom e velho rock and roll. Yeah. Aquela frase bem interessante nós vamos selecionar e você vai ganhar um X costela, um X-tudo de costela maravilhoso na faixa lá do Bacon Zé. Depois a gente vai revelar, beleza? E também lembrar que daqui a pouquinho tá chegando o Rony Roma Lourenço, o Marabinha, nosso amigo Marabinha, lá na Sentinela FM 99,9, trazendo o seu flashback, os hits que marcaram geração, aquelas músicas que realmente fizeram diferença e tocaram no nosso coração. Deixa eu falar de MS Sonorização e Iluminação para você que vai fazer o seu evento. Fale com o Matheus Santos, 359-9836-0924. Se a questão
é a sua fazenda na Gestão AgroSoluções. A nossa consultoria traz uma visão empresarial para o campo. Analisamos dados precisos de cada área da fazenda, como produtividade, custos e controle de recursos, e ainda te ajudamos na tomada das melhores decisões. Fale com o CEO, com o Gustavo Faria. Ele vai colocar nos trilhos, naquele lindo trem azul de Loborges, a sua empresa, que vai gerar muitos lucros. E se temos uma internet de qualidade no programa, é porque a gente tem ConectaNet. E se temos ConectaNet, você tem TV Conecta. Gente, de volta para o final do programa, últimos minutos desse bate-papo histórico, que eu sinto informar ao nosso convidado, não será o último, tá? Eu quero muito a sua presença aqui, porque foi fantástico e eu quero, como diria o grande poeta Sylvester Stallone, Rambo 2, a missão, nós teremos que fazer o capítulo 2. Roger Campos, novinho aqui, com o meu ídolo, o meu professor José Eugênio Soares, e é em homenagem não só a ele, mas aos 3 papas dos programas de entrevistas que eu bebo na fonte. José Eugênio Soares, Clodovil Hernandes e ela, Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora que esse país já teve, que a gente faz o quadro final com o nosso convidado em uma homenagem também ao nosso querido convidado, talentosíssimo Cleiton Prosperi. Aliás, chamar o Cleiton Prosperi de talentoso é um pleonasmo vicioso, é uma redundância. Mas vamos lá, vamos para a parte final com perguntas em ping-pong, respostas muito rápidas, ok? Ok. Olha que a pergunta que mandaram, gente. Mas eu tô curioso. Milton Nascimento ou Beethoven? Nossa. Olha, nossa, Maria, Maria, meu Deus. Eu acho que seria o Milton fazendo um som junto com o Beethoven. Sim, bem. Boa. Piano ou acordeon? Piano, sem sombra de dúvida. O acordeão é maravilhoso. O acordeão é um órgão portátil, é uma invenção humana fantástica, genial. Eu acho fantástico o acordeão, mas o piano, para mim, fala mais forte. Compor durante a madrugada ou durante o dia? Olha, na minha juventude eu compunha muito na madrugada. A madrugada é o momento onde você escuta tudo muito tranquilo, muito quietinho, né? Então a composição de madrugada era muito boa. Hoje em dia eu componho nos momentos que eu tenho entre uma aula e outra. Olha que pergunta boa também essa daqui. Técnica ou emoção? Olha, Beethoven falava uma frase: tocar e errar é insignificante. Agora, tocar sem paixão é imperdoável. É isso. E aí, eu lembrei de um cara que, infelizmente, está fora da mídia, mas também que é fantástico. Quer ver quanto tempo ele vai demorar para saber de quem eu estou falando? É aquela coisa assim, ó, de riscar o fósforo. Você lembra, por exemplo, de Charlie Brown? Você lembra, por exemplo, de Retalhos de Cetim? Você lembra, por exemplo, de tantas e tantas outras canções que o Benitão de Paula Benito já de Paula, fez, Benito maravilhoso, de e Paula, tá fora, e também sensacional. um baita de um pianista maravilhoso, né, cara? Sensacional, nossa, nossa, meu amigo Charlie Brown já dizia Benito, Ah, né? Sensacional, um compositor de sambas maravilhosos, sim, né? E um compositor de samba pianista, isso é que é mais perfeito, genial e bem perfeito. diferente, né? Escutem aí Retalhos de Cetim, tá, gente? Maravilhoso. Vinil ou streaming? Nossa, vinil, viu? Até o Vinil. chiadinho do vinil, né? Vinil. Sabe, o vinil você tem uma resolução de graves que nem o streaming vai te dar. Aliás, os streamings são a música mais pura que você pode ter. Mas vai por mim, o vinil é insuperável. É por isso que ele está aí até hoje. Perfeito. E Até hoje. voltando. E voltando E com toda a força. ressurgindo ainda Com com toda a toda a força. força. Eu sou da turma do vinil. Olha que pergunta capciosa. Você vai ter que ser monossilábico como o Bituca com pessoas que ele não tem tanta liberdade. Clube da Esquina em uma palavra. Sonho. Perfeito. E aí eu vou ter que emendar. Porque sonhos não envelhecem. E aí
A minha preferida, Clube da Esquina número 2. A minha preferida. Uma música que gostaria de ter composto. Nossa, mãe. Lígia, do Tom Jobim. Lígia é lindo, Lígia é maravilhoso. Um palco inesquecível. Meu Deus. Juiz de Fora, Teatro Municipal, com Milton Nascimento cantando a minha música e eu tocando piano, sendo Nossa Senhora. ovacionados pelo teatro inteiro. Aquilo foi inesquecível. Foi um momento, nossa, foi profundo demais. Foi muito pesado para mim aquilo. Foi muito, nossa, significativo demais. E aí me gerou curiosidade numa resposta bem rápida, que a gente está estourado no tempo. Conseguiu dormir naquela noite? Jamais. Fomos para uma festa depois que um doutor deu lá pro Milton. Passamos a noite. Adrenalina Uísque, baixa. música, violão. Nossa, passamos a noite, claro. Espetacular. Um artista que você ainda sonha em conhecer e gravar com ele. Nossa, meu Deus. Poxa vida, hein? Nossa, um artista que eu admiro demais, sonho em gravar com ele. Ginga. Ginga. O que nunca pode faltar numa boa música. Tesão. Perfeito. Um arrependimento. Não ter tocado com meu avô. Caramba. Um orgulho. Um orgulho. A minha família. Minha família me dá muito orgulho. Um sonho. Um sonho. Ter uma vida serena e tranquila. É um sonho. Se o Clayton Prosperi fosse tatuar em qualquer lugar do seu corpo uma frase de uma composição própria, que frase seria essa? A vida não é um mar de rosas, mas folhas que eu posso cultivar. Caramba! Quando o Clayton Prosperi olha no espelho, que imagem ele vê? Rugas. Cabelos brancos, nem tanto como os Cabelos meus. brancos. Mas eu me dou bem comigo mesmo, sabe? Eu acho que a solidão é uma coisa que ela é bem-vinda, sabe? Quando você convive bem com você mesmo. Quando você tem, né? Eu gosto de um pouquinho de tempo comigo mesmo, sozinho, né? Sem conversar muito, porque eu gosto de pensar muito, né? Então, eu acho que a solidão, ela não é mal-vinda quando você é o melhor amigo que você tem. Se fosse possível, o menino de 9 anos, Clayton Prosperi, iniciando a sua trajetória musical, se ele se encontrasse numa esquina agora com o talentoso, renomado, aplaudido em várias ocasiões e lugares, musicista, enfim, professor, cantor, compositor. Se o menino encontrasse com ele, esse menino teria qual impressão do homem feito, do músico feito? Se orgulharia dele? Nossa, Roger, rapaz, essas perguntas, eu te falar. Sim, eu acho que eu me orgulharia de me ver onde eu cheguei, de fazer as coisas que eu fiz, de ter participado, de ter conhecido as amizades que eu tive. Eu teria muito orgulho de tudo que eu alcancei com a música e que a música me proporcionou alcançar. Eu teria muito orgulho de tudo que eu alcancei, de onde eu cheguei. Mas para onde vai o Clayton Prosperi? O Clayton Prosperi vai para a vida que leva, a vida que me leva. Vida leva eu. Deixe a vida me levar, vida Deixa a leva vida me eu. levar, vida leva eu. É isso aí. É isso aí. Isso tá resumindo o assunto, né? E claro que eu Vamos embora. não posso terminar com duas perguntas, também com respostas rápidas. Milton Nascimento. Amor. 3 pontas. Família. Ter estado no Podcafé Podcast foi? Um prazer enorme, uma satisfação enorme, sabe, assim, ver tantos
ouvintes, espectadores com tantas perguntas bacanas, né? E um programa tão legal como esse, né? Foi um prazer, foi uma satisfação, uma alegria enorme, Roger. Só tem agradecimento. Gente, eu já estamos chegando na edição praticamente número 100 desse programa. Mas eu te confesso que, e vocês me conhecem bem, vocês sabem que eu não sou de ficar jogando confete à toa. Mas foi, para mim, um dos programas mais especiais. Nossa, Um dos obrigado, programas que cara. eu mais fiquei empolgado e ali querendo que chegasse a hora do programa começar, porque eu sabia que eu iria mergulhar numa aula musical. Eu sabia que eu iria mergulhar num ambiente do qual eu não tenho o dom para fazer parte, mas que, Mas você sabe muito. a genialidade e a simplicidade do Clayton, ele tira uma das mãos do piano e ele coloca a mão para baixo para alcançar todo o público, todos aqueles que estão o acompanhando, e ele puxa para perto. Por isso que a mais rebuscada, a mais sofisticada, a mais nobre, a mais, em algumas situações, elitista das situações, se torna popularesca de botequim de uma forma deliciosamente compartilhada por todos. Foi um imenso privilégio conhecer mais de perto, não apenas o professor, o músico, o compositor, o ser humano Clayton Prosperi, mas o trespontano de carteirinha, de orgulho, de fé e de devoção numa coisa chamada cultura. E ele é um dos grandes exemplos, um dos grandes pilares de que sonhar vale a pena. Os sonhos não envelhecem. Nem a boa música envelhece. Que bom que nós teremos, com as bênçãos do Papai do Céu, Clayton Prosperi por muitos e muitos anos e por muitas entrevistas aqui conosco. Muito obrigado. Eu que agradeço, Roger. Obrigado. Gente, estamos fechando o nosso programa. Lembrar que pela Sentinela FM, o Marabinha está chegando com o seu Clube da Insônia, com as melhores músicas e também com homenagens que fazemos para Milton Nascimento, tocando 2 músicas dele todos os dias, e também as músicas dos anos 60, 70, 80, 90 e 2000, os anos de ouro da boa música. Muito obrigado pelo carinho da sua companhia. Foi muito bom, foi muito legal. Olha, nem vimos passar 2 horas de programa com o Clayton Prosperi. E vocês acham que acabou? Que nada! O lado B dessa história ainda está por vir. Nos vemos no próximo programa. Grande abraço, fiquem com Deus. Tchau. Abraço.